Fala aí, vamos falar sobre sombra. Eu não vou explicar aqui exatamente como é que você deve criar uma sombra exatamente, com base naquele item, ver de onde a iluminação vem, porque isso vai estar dentro do curso. Na verdade, esse vídeo aqui, ele está demonstrando para você as possíveis formas de você criar e ao mesmo tempo de você conseguir limitar a sombra que você quer a determinada área. Para quê? Para que ela não impacte na harmonia do processo que você está criando e para que você tenha um controle melhor sobre ela também. Essas são algumas formas, que eu vou te apresentar aqui para que você entenda mais como que eu consigo aplicar uma sombra sem denigrir o resto da imagem ali em volta. Tipo assim, vai impactar? Então vamos entender uma outra forma que não impacte tanto aquele desenho. Então, bora aqui pro Figma para a gente entender melhor. Aqui eu tenho algumas versões, só para você entender. Vou passar a tela com zoom para você ver melhor. Essa é uma versão, olha a sombra embaixo dele. Essa é a segunda versão, já tem um controlinho ali maior. E essa é a terceira versão, E esta é uma quarta versão, que você não vai ver muita diferença com relação à terceira. Mas assim, tem diferença sim. Aí a gente vai chegar agora num contexto de entender o que cada uma faz e como que ela pode se comportar. Bem, eu vou deixar aqui uma versão abaixo e uma acima para a gente poder fazer a aplicação. Então aqui em cima, note que na hora que eu clico em cima da sombra, o que ela é na verdade? Ela é uma elipse, na verdade que eu fiz aqui, uma elipse. E ao mesmo tempo ela tem esses detalhes de efeito e um fio aqui. O fio é a cor de preenchimento para que gere o layer blur, que foi o efeito que eu apliquei aqui. Esse é um dos que eu mais vejo a galera fazer. Aplica um effect, um layer blur ali, ele dá uma espalhada e tá ok. Só que às vezes você não respeita o formato da sombra que deveria ter no teu componente ali, no caso que seria essa caixa, e às vezes também você não tem um resultado final tão agradável. Porque primeiro, quando você faz um blur, ele vai espalhar em volta, só que você não vai ter controle da quantidade. De repente eu quero pôr ele mais na ponta, ele já está saindo por baixo. De repente eu quero colocar ele mais no meio, bem, ele não vai ficar tão legal. E lembrando, se for um efeito de layer blur em um elipse, presta atenção nisso daqui, Conforme eu vou aumentando e vou diminuindo, você pode ver que ele vai ficando mais claro, na verdade, Por quê? Porque eu estou trabalhando ele dentro de uma elipse. Então, no caso, o layer blur, ele é meio proporcional nessa questão. Então, se eu puxar ele só aqui, você já vai ver que ele vai trazer a cor. E se eu trouxer ele bem próximo, ele vai tirar aquela cor do centro. Então, assim, legal, bacana. Pode ser que dá para você fazer um uso em alguns determinados momentos. Mas você tem que tomar cuidado em qual é o formato que você vai querer trabalhar. Então, aqui na hora que eu olho, eu tenho essa versão. Como é que eu faço a montagem dele, que é o que a galera faz por aí, Eu venho, pego uma elipse, trabalho ela aqui em um tamanho que eu acho legal. Aqui no caso, vou pegar aqui e colocar ele por baixo, Vou puxar aqui, colocar por baixo da caixa. Pronto, eu já tenho aqui uma sombra firme, dura, seca, sem nada. Eu vou vir aqui Effects e colocar um Layer Blur. E aqui no caso vou colocar um 100. É muito às vezes? Talvez sim. Se eu achar que é muito, eu venho diminuir ele com 50. Ficou legal? Não. Aí se eu quiser eu posso trabalhar lá em cima a opacidade. 30, 50, só apertando os números do teclado numérico do seu computador aí. 7, 8, bem, vou deixar num padrão desse daqui, Pronto. Fez sentido para mim? No meu ponto de vista, nem tanto. Porque, vale lembrar, se essa iluminação estiver vindo, vamos supor, desse ponto aqui na caixa, ele vai ter que refletir aqui embaixo essa sombra, só que ao mesmo tempo ele vai ter que meio que levar a sombra no formato dessa caixa, porque querendo ou não, conforme mais forte essa iluminação e ela incide ali, mais ela reflete no retorno embaixo dela. Então assim, para mim não seria o modelo correto de trabalhar nesse formato aqui. E lembrando mais uma vez, se eu puxo ela porque eu quero pegar da quina aqui, eu já não tenho esse controle aqui, ele acaba vazando em volta e aí não é muito legal. Agora, indo para a segunda versão, é a mesma situação, porém, veja bem, mais uma vez, é uma elipse aqui em cima, ao lado tem o Layer Blur, só que eu coloquei um linear. Então aqui o linear é o quê? É um controle que eu vou fazer de cor, da cor cinza para o branco, porém, eu tenho um Layer Blur também, com 50, e eu tenho o que aqui? Uma reformulação do visual da elipse, que é feito como? 2 cliques em cima dela, ela vai gerar os pontos, e aí você clica no ponto que você quer e você vem puxando para trabalhar ela no formato que você achar melhor. Lembrando, mais uma vez, vamos lá, vamos fazer o teste aqui para a gente validar ele.
Vou puxar aqui, criar um modelinho, tirar ele fora, ok. Então vamos lá, estou dentro da caixa aqui, ó, estrutura, tenho aqui o modelo, eu vou criar uma elipse, pronto, uma elipse aqui novamente, essa elipse eu jogo ela abaixo, uma vez que eu tenho ela abaixo aqui, eu vou lá e aplico o quê? Vamos falar assim, antes de aplicar um blur, vamos direto aqui, eu venho aqui no Fill e venho aqui no linear. Aí eu mudo a estrutura do linear trazendo ele para a ponta e para cá. Que é uma forma que eu acho que vai ficar bacana ali. Então, tipo, se eu quiser mais para cima, mais para baixo, aí você vai centrar no teu desenho como é que você faz isso daí. Agora aqui eu tenho que entender o quê? Primeiro, a dinâmica de cor. Aonde que seria mais interessante ter ele no final, no meio. Vai ficar a teu critério aqui. Pronto, vou deixar assim. 2 cliques que eu dou nele agora, eu vou vir aqui na ponta e vou trazer ele mais para baixo. Trazer a estrutura mais para cima, e aí você vai moldando essa estrutura conforme você acha que faz sentido, né? Porque você está montando. Aqui, ó, eu vou voltar novamente no linear e vou trazer ele mais para cima e deixar ele mais para baixo aqui, ó. Pronto, para tentar trazer ele no outro formato. E agora eu vou aplicar um Layer Blur. Vou colocar aqui uns 50 também. Vamos ver. Pronto. Eu já tenho mais uma estrutura, que até eu posso modelar ele virando ele assim, ó, se eu achar interessante. Ó, da estrutura que está em cima, a diferença é só o tamanho e o tamanho que eu vou fazer do linear, né? Que o linear manda bem aqui, ó. Se eu puxo o linear mais na ponta, se eu não puxo, aí eu venho aqui, diminuo ele talvez na largura, aí vai ficar teu critério. Aqui a gente tem o quê? Uma exposição mais bacana, já trabalha-se com o linear para você ter um controle da onde vai iniciar, onde vai terminar, do fluxo, né, de cor que vai ter dentro dessa situação. Só que ao mesmo tempo, mesmo tendo feito um baulamento na ponta aqui para puxar para baixo, ele ainda sai a cor em volta. Então, tipo assim, se esse objeto estiver tocando uma mesa aqui, ele automaticamente vai ficar com um pedaço ali, que eu diria assim, para baixo, dentro da mesa, mostrando uma parte que não existe da sombra, porque se a iluminação está batendo daqui, a sombra tem que vir da ponta de trás para lá, e não para frente dela. Então sim, também é um posicionamento que você pode ter aí de visão. Então, puxa mais para trás, não tem problema, ó. Dá para puxar também, aí você só tem que ver se faz sentido para essa ponta aqui, ó. Então, mais uma vez, você tem, primeiro, montado numa elipse normal e depois criado uma elipse com uma deformação nela feita por meio desses pontos aqui em cima e aplicado um linear. Também é uma estrutura que gera uma sombra bacana. Terceiro aqui, esse daqui também é bem interessante. A diferença aqui é que eu não crio uma forma linear. Eu pego a caneta e faço um processo de criação nele. Então vou fazer uma duplicação aqui também para a gente poder brincar. Pronto, aqui montado. Vou retirar ele. Pronto, agora eu venho, estou em cima dele aqui, eu vou pegar a caneta, letra P no teclado, e aí eu vou fazer o quê? Um recorte aqui que eu tenho de interesse. Pronto, ó. E aqui eu tiro o stroke e aplico um fill. No fill eu mudo ele para linear, e aí eu trago a ponta dele que é mais escura para cá e o restante para lá. Vale lembrar que ele não pode chegar nesse ponto aqui, ó, de mostrar o final dele. Aí, se você quiser, claro, depois faz um outro conceito ali de aplicação. Pronto, aqui eu já tenho uma estrutura, mas vale lembrar o quê? Pô, eu preciso de uma sombra, essa sombra tem que estar colada na caixa? Não, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o linear teu e vai trabalhar ele para onde é que você quer que ele apareça, entendeu? Então, tipo, se é mais para cá, se é mais para lá, e aí você vai ajeitando ele no formato que você achar melhor. Ó, joga para cá, para lá. Aí você vai alinhando ele e lembrando, uma vez que você já fez o linear aqui embaixo, aí você faz o quê? Olha aqui ó, nessa estrutura para você ver. Ó. Você está vendo aqui? Ó? Olha a estrutura de linear para você ver. Está quase que invertida, para ele poder chegar no contexto aqui do escuro ali no caso. Aqui ainda tem um ponto que não foi feito, que é o quê? Incluir um blur também. Então você vai vir incluir um layer blur. Vou colocar 50 também? Não, 50 é muito. Vou colocar um 20, vamos supor. Pronto. Um 20 aqui eu já tenho um contexto aqui já aplicado nele. Vou jogar ele por baixo da caixa aqui, né, no caso. Pronto. Já tenho a estrutura aqui montada, ó, por baixo dele também. Aí é claro, mais uma vez, você vem, faz o controle aqui como você achar que faz sentido. Se é mais para cá, se é mais para lá. E aí você vem ajustando ele na questão de cor. Primeiro, ó, vou trazer ele até mais escuro aqui para estar mais próximo. Ó. E pronto. E aí você vai trabalhando
todo esse contexto, a ponta dele, a estrutura, para ver se faz sentido. Bem, mas é melhor estar ele mais arredondado? Talvez faça sentido você pegar e arredondar ele um pouco aqui, ó. Opa, deixa eu clicar aqui, clicar na caneta, 2 pontos aqui, pronto, aqui, ó. Esse baulado aqui, se eu quiser. Ah, você quer deixar ele mais baulado nas pontas? Beleza, se fizer sentido para sua sombra, fica à vontade para você fazer o critério que você queira ali para aplicação. Lembrando que deixa ele um pouco mais próximo, talvez faz mais sentido, ó. E aí você apaga a estrutura aqui, ó. Então você tem o que aqui? Resumindo, essa é, na verdade, uma estrutura montada com a caneta, onde tem um linear aplicado e um layer blur. Então você já levou em consideração, já deve ter entendido que o linear ele é algo que faz bem sentido e é bem bacana para que você possa trabalhar na hora de criar uma estrutura aí de sombra ou alguma coisa do tipo. Então assim, o linear é aplicado em vários lugares, na verdade. Aqui não é diferente, é a mesma estrutura. Temos um linear também aplicado dentro dessa camada, que é na verdade a mesma camada da outra que foi feita, só que aqui tem um controle diferente, que é o quê? Foi colocado dentro de um grupo. Então quando eu venho no vetor aqui, que é a camada, ó, dá uma olhada, ó. Aqui eu tenho total controle do quê? Exatamente de onde vai iniciar e aonde vai terminar a minha sombra. Então, ó, a minha sombra não pode passar dessa área aqui, a minha sombra não pode passar dessa área aqui e nem dessa área para em cima da peça. Então, ó, nesse controle eu tenho um processo inteiro feito aqui, ó, já. E aí, esse controle ele te dá uma segurança maior para que você não quebre a harmonia dos outros conceitos. Então, assim, faça a sombra que você precisa, só que ao mesmo tempo controle ela. Isso é mais interessante. E também te dá mais segurança para você brincar com outras situações que vão estar em volta dela. Às vezes pode ter 20, 30, 40 camadas em volta e é interessante você saber exatamente até onde a sua camada vai para ela poder entrar na outra. Então, olhando para esse contexto aqui, ó, vamos direto aqui só para você ter uma ideia. O que seria? Eu vou replicar aqui para você ver. Pronto. Vou colocar uma linha aqui com a outra. Ok, vou retirar a estrutura inteira aqui. Mais uma vez, eu venho aqui dentro, pego a caneta e faço o quê? Uma estrutura que eu quero para sombra. Vou pegar mais para baixo aqui. Pronto. Aqui já tem isso. Tiro o stroke, coloco um fio, troco ele para um linear, aplico ele no formato mais escuro aqui, mais claro aqui em cima. Pronto. E aí, posso fazer o que? Uma aplicação para ficar mais degradezinho um pouquinho, para não pegar tanto fundo ali no caso. Fica muito a teu critério aí como é que você vai querer trabalhar com essa estrutura. Ó, aí você vai jogando ele, diminuindo ele para ficar um pouquinho mais suave. Até aqui, beleza. Pronto, já coloquei. Venho aqui também, aplico ele um blur, mesma situação. E se, claro, se você achar que faz sentido, se você falar não faz sentido, não aplique o blur. Ele já está aqui na estrutura, eu vou jogar ele por baixo, né, da estrutura do grupo, que eu joguei ele dentro do grupo, então tirar ele, rotar ele dentro do desenho, né? Pronto, ele está por baixo da estrutura do grupo. Só que vale lembrar o seguinte, eu vou ajustar mais um pouquinho aqui, ó, ele vaza aqui embaixo, ó. Então o que eu vou fazer aqui? O que é um segredinho, uma sacadinha para você poder brincar com essa sombra de uma forma que fique mais legal, a não interferir nos outros pontos. Depois eu vou dar um exemplo para você ver mais abaixo, que vai realmente te dar a diferença de como utilizar isso. Bem, aqui eu venho dentro dessa estrutura, aí eu pego nela, se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou duplicando ela aqui do lado. Eu pego a de baixo dela, tiro o linear e aplico um fio normal e tiro o blur. Ok, só fica um fio seco sem nada. Seleciono as duas camadas aqui e dou a máscara. Porque na hora que eu mascarei ela aqui, eu tenho controle do quê? Da sombra, sem ter o problema com essa relação de aonde ela vai e aonde ela termina, entendeu? Então assim, se eu pegar a máscara, clicar na máscara e trazer ela mais para baixo aqui, ó, num ponto exato, aí eu clico no conteúdo que vai dentro dessa máscara, eu tenho esse controle para mim saber até onde eu vou. Opa, aqui passou. Então eu clico novamente na máscara e volto ela até alinhar ela certinho aqui com o modelo que eu quero. E aí eu tenho o controle total dessa movimentação, ó. Só para você ter uma ideia. Então assim, você já tem um controle de área para que você consiga fazer a sombra no formato que você quer. Pô, William, mas eu não queria essa sombra seca. Se você não quiser ela na sombra seca, eu recomendaria você pegar o quê? Vir aqui e fazer um efeito de blur também, mas na camada da máscara e não na imagem, porque aí você tem um controle na camada e também na imagem. Ó, pronto, ela está passando ali, você consegue deixar ela mais simples aqui, consegue ampliar ela mais para lá, só que você tem um controle sempre
total. Então, pô, bacana, legal. Não, de repente eu vou mudar alguma coisa. Então você pode puxar fora, você pode puxar para cima, pode puxar para baixo. Só o fato, veja bem, ó, aqui é a diferença. Só o fato de você poder puxar ela para trás e deixar ela no tamanho que você quer sem ter que se preocupar com o linear que você fez, já é uma mega de uma vantagem. Porque se eu quisesse fazer isso aqui, saca só como é que eu teria que fazer. Diminuindo ele, ajustando, e aí aquela diminuição iria afetar no layer blur, iria afetar no linear também. No final das contas eu não iria ter controle dessa estrutura. E aqui eu tenho um controle total para poder aumentar e trabalhar ela no formato que eu quero. Ou seja, sempre que você for trabalhar com uma estrutura que você realmente for fazer uma sombra, ou for fazer qualquer outro tipo de estrutura, a máscara é uma sacada muito bacana, para que você consiga ter controle do que você está criando. Então, assim, nesse processo é muito mais vantajoso. E eu vou te dar um exemplo vivo aqui, para você entender como é que é essa diferença. Ó. Aqui tem um modelo de um logo, aqui, uma imagem aqui. Agora vamos, ó. Saca só. Esse daqui é um linear aplicado com layer blur, que é na verdade o que? Eu pego, crio uma estrutura, né, de caneta aqui, só que ele está feito com um layer blur e com linear. O que acontece? Ele vaza na lateral branca, ele passa por cima da lateral azul. É claro que, William, mas passa por baixo do azul. Mas é porque a forma como foi criado esse desenho, ó, ele não termina o ponto ali. Então se eu puxasse aqui, ó, você vai ver que ele vai fora, você tá vendo? Ó, tá vendo? E aí ele teria que passar por cima, o azul passa por cima, o amarelo passa por outra área, então não faz sentido. E aí o que acontece? Eu acabo tendo essa vazão da parte devido ao layer blur. Porque se eu tiro o layer blur, tá vendo? E se eu puxo ele pra cá, ó, o layer blur... não, William, mas tá passando por cima do amarelo. Tá, mas o que acontece? O layer blur, ele vai esmaecer todas as pontas, não uma ponta única. Não existe esse controle dentro do Figma. E aí o que acontece? Você acaba sobrepondo uma outra área, que foi o que eu comentei. Então, para não ter esse problema, você cria uma segunda versão e aí você puxa um linear e faz o linear dentro dessa estrutura. É claro. Então, seja, você consegue fazer o linear, que é igual a gente já tinha falado ali em cima, e no linear você aplica, quer dizer, né? Na verdade, você cria essa estrutura com a caneta e aplica um linear dentro dela, em vez de deixar ela num fio seco, sem nada. Então aqui, ó, se eu vier aqui no Solid, ó, olha aqui que ele é, na verdade. Então ele é essa estruturinha montada e o linear tira a lateral dele aqui, que é o limite dele. Então, ou seja, ele tem esse composto já acertado ali, sem problema. Agora, se eu precisar mudar, se eu precisar tirar um canto a mais, eu tenho que sair fora. Entendeu? Eu não consigo ter esse controle. Eu tenho que mexer naquele controle todo dos lineares. E para isso, o que eu faço? Para isso, eu pego essa versão aqui, ó, e crio, na verdade, o quê? A mesma área que você viu ali, que eu te mostrei. A diferença é que ela está sem um fio, quer dizer, com um fio aqui, né, no caso. Só que essa área, ó, ela já está colocada certa e dentro dela existe uma sombra, que é na verdade o quê? Uma máscara. Então é a mesma estrutura que eu fiz ali em cima que você viu no nível 4. Existe a máscara, quero ter um controle maior, quero puxar para cá, quero puxar para lá. Ó. Eu consigo trabalhar com a sombra dentro da máscara sem que eu afete o restante da organização do desenho. Então assim, faz sentido? Com certeza. Então, se você vai trabalhar com uma estrutura, sempre pense em como você pode aplicar essa estrutura. Vou te dar um exemplo aí, ó. Pronto, ó. Ele já está montado aqui, ó. Nessa estrutura eu tenho controle. E aí o que acontece? Eu quero mudar um pouco o desenho. Então se eu der 2 cliques aqui, ó, e segurar e começar a arrastar aqui, ó, vamos supor esse desenho, e aqui eu pego o segundo desenho. Vamos supor, vou começar a arrastar ele aqui e monto assim, ó. Pronto. Eu não tenho nada de controle aqui de um estragar o outro, um passar dentro do outro e tal. Então na hora que eu faço um giro, na hora que eu trabalho o desenho de um outro formato, ó, olha aí, para você ver, eu ainda não perco nenhum tipo de controle que está dentro dessa estrutura da sombra. E se eu diminuir, se eu aumentar, se eu fizer qualquer coisa, pô, de repente eu preciso de aumentar ela agora, ó. Se for fazer mais sentido, não sei, se dependendo de onde vai vir essa iluminação, dependendo do ponto que vai pegar e tudo. Então você tem um controle para poder trabalhar com a sombra aqui dentro e ao mesmo tempo, ó, não afetar a área dela que está aqui. Então tá aí, ó, o vídeo ficou longo, entendeu? Valeu aí mesmo pelo acompanhamento aí e espero que tenha realmente mudado aí o conceito para você de como você aplica a sua sombra. Então é sempre legal você ter uma área para que você feche ela
que seria uma máscara. Então você aprendeu a utilizar a máscara, coloca a sombra dentro dessa máscara, trabalha. Qualquer outro conceito de iluminação, se você for fazer alguma coisa que tem uma região que você vai aplicar e não depende de... Quer dizer, na verdade, depende de, com muito cuidado, ela pode afetar uma outra região, um outro conceito do teu desenho, então trabalha uma máscara em cima. Beleza? Ó, sucesso aí, o vídeo ficou longo, é uma mega aula aqui, na verdade, mas ó, eu espero aí que você tenha curtido, que você me siga nas redes aí, se você não me segue, vem aqui no YouTube, segue, clica aqui embaixo, me segue no Instagram, o canal tá crescendo também, a galera tá curtindo pra caramba, e se você tá naquele momento que você quer entender mais, quer um curso bacana, quer saber mais sobre como trabalhar esse contexto, tanto de iluminação, blend moldes, isometria, tudo mais, bem, e entender mais sobre a própria caneta, então segue lá, tem meu curso lá, boraprofigma.com.br, vai ser uma honra ter você lá nele. Então, sucesso na caminhada aí e até a próxima. Tchau, tchau.